Aplauda bem forte ao nosso Deus nesta noite. Ele é digno de receber toda a nossa adoração e todo o louvor. Amém? Quem aqui tem orado a Deus? Quem tem orado a Deus? Quem tem falado com Deus através da oração? Amém? E quem crê que Deus ouve a tua oração? Deus. Quem crê, diga glória a Deus. Diga assim: eu creio que o Senhor Jesus, Ele tem ouvido as minhas orações. Aplauda bem forte o nosso Deus. Irmãos, esta é a certeza, o que você precisa entender nesta noite, em nome de Jesus Cristo, que esta é a certeza de todo aquele que entregou a vida ao Senhor Jesus Cristo. Tem que ter a certeza e a convicção que o Senhor Jesus, Ele ouve as nossas orações. Amém? Vamos ler de novo. Esta é a confiança que temos para com Ele. Ele quer. Diga assim: Jesus. Que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que pedimos, estamos certos de que obtemos o pedido que temos feito. Irmãos, se nós temos a certeza, entenda, e a convicção que quando nós oramos, que quando nós clamamos, Deus Ele ouve, também nós temos que ter a certeza e a convicção que vamos alcançar diante de Deus tudo aquilo que temos orado e que temos apresentado diante dele. Você precisa ter essa certeza no teu coração. Você precisa ter essa convicção como filho de Deus, conhecendo o Pai que você tem, conhecendo o Deus que você tem, que quando você clama, Deus Ele ouve e Deus vai responder com milagres, com bênção, que vai mudar a tua história, que vai salvar a tua casa, que vai trazer cura para a tua alma, para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Nós precisamos ter essa certeza, igreja. Nós precisamos ter essa convicção diante de Deus, que quando nós falamos com o nosso Deus, Ele já ouviu, vai responder e vai nos abençoar no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Deus, Ele não está indiferente à tua oração. Eu quero que você creia diante da palavra de Deus, que nada foge ao controle de Deus. Deus está no controle de todas as coisas, e Deus não perdeu o controle da tua vida. Deus não perdeu a direção da tua vida. Creia nisso em nome de Jesus Cristo, porque a palavra vai dizer que todo aquele que pede, ele recebe. Todo aquele que bate, a porta se abre em nome de Jesus Cristo. E todo aquele que busca encontra o teu milagre em nome de Jesus Cristo. Sabe o que é lindo da palavra de Deus? Sabe o que é maravilhoso da palavra de Deus? Que Deus Ele ouve a nossa oração. Amém? Que Deus Ele responde a nossa oração. Amém? Mas olha só o que vai dizer a palavra de Deus. Deus, Ele é tão maravilhoso. Deus, Ele é tão grandioso. Deus, Ele é tão soberano. Deus, Ele é tão lindo, irmãos, que mesmo quando a gente não sabe orar, a palavra de
Deus vai dizer que Ele enviou o Espírito Santo dele, mesmo não sabendo como dirigir palavras a Deus. Vai dizer assim: o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa é uma das certezas que tem que crescer dentro do nosso coração. É uma das provas que Deus ouve cada oração, porque Ele está dizendo assim: olha, mesmo que você não sabe orar, mesmo que você não tenha palavra, e outra, Deus não está se importando com palavras bonitas. O que Deus Ele quer é palavras sinceras, aquilo que sai com verdade do nosso coração. Mas Ele está dizendo assim: olha, mesmo que você não tenha o meu Espírito Santo que eu enviei sobre a terra, que eu enviei sobre a minha igreja, Ele vai interceder por você, Ele vai clamar a mim por você, Ele vai me buscar, mesmo que você não saiba dirigir palavra, o Espírito Santo vai te ajudar em nome de Jesus. É Deus dizendo: eu sou contigo. É Deus dizendo: eu não esqueci de nenhuma das tuas orações. Cada oração, irmãos, que nós oramos é colocado diante do trono de Deus, está diante de Deus. Deus tem ouvido quando você ora em lágrimas, Deus tem ouvido quando você ora em silêncio, Deus tem ouvido quando você ora em voz alta, Deus tem ouvido mesmo que às vezes você ora algo entala na tua garganta, você não consegue de tanta luta. Deus, Ele ouviu e vai ouvir e sempre vai ouvir a oração dos filhos dele. Você precisa sair daqui hoje com essa certeza. Você precisa sair daqui hoje com essa convicção que se você pediu, você vai receber. Que se você bater na porta, a porta vai se abrir. Se você buscou diante de Deus, você vai encontrar tudo aquilo que você colocou diante de Deus em oração. Se você olhar para a palavra de Deus, você vai ver que todos aqueles que oraram, que todos aqueles que clamaram, foram alcançados pelo Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que abriram o coração diante de Deus, a história deles mudou. Todo aquele que clamaram, a vida deles foram transformadas. Jesus não esqueceu de nenhum deles. Todos viveram milagres. Todos alcançaram a resposta. Todos foram encontrados por Cristo. A vida de todos aqueles que buscaram a Deus foi transformada por Deus. Deus vai dizer assim: pode uma mãe esquecer do filho que ainda ama? E Deus diz assim: todavia, se ela virá esquecer, eu jamais esquecerei de vós, diz o Senhor. Ele vai dizer: eis que tenho guardado nas palmas das minhas mãos. Deus tem te sustentado, Deus tem te guardado, Deus tem te protegido, Deus tem te ouvido. E a palavra de Deus vai dizer em Marcos capítulo 10. Você já conhece isso, às vezes decorado. Marcos capítulo 10, versículo 46. Não precisa abrir não. A palavra de Deus vai dizer de um homem que necessitava e precisava de um milagre. Um homem chamado Bartimeu. Quem já conhece? Amém? Por que Bartimeu? Bartimeu significa filho de Timeu. Nem nome ele tinha. As pessoas não conheciam ele pelo nome, mas sim de filho de Timeu. Mas que um dia, eu quero que você entenda isso hoje, um
dia, sendo cego, a palavra de Deus vai dizer que ele, mesmo cego, mas ouvia, ele ouviu falar de quem? Ouviu falar de quem? Diga assim, Bartimeu ouviu falar de Jesus. Alguém sabe o que ele fez aqui? Quando ele ouviu, ele ficou paradinho de braços cruzados? Ele só ouviu e ficou calado? O que ele fez? A palavra de Deus vai dizer que ele começou a clamar. E qual era o clamor dele? Jesus, filho de Davi, tem o que, igreja? Jesus, filho de Davi, tem o que? Misericórdia de mim. Mas aonde que eu quero chegar para você hoje? Havia muitas pessoas seguindo Jesus naquele dia. Havia uma multidão seguindo Jesus como era natural. Onde Jesus estava, havia uma multidão. As pessoas seguiam Jesus. Mas algumas pessoas que estavam ali começaram a empurrar Bartimeu. Porque não queria que ele chegasse até Jesus. Vamos parar por aqui. Eu acredito em Jesus e vai falar agora comigo e com você. Vai haver impedimentos para aqueles que querem ter vida com Cristo. Muitas coisas vão se levantar no meio do caminho. O inimigo vai usar pessoas conhecidas de dentro da nossa casa, pessoas de fora. O inimigo vai colocar desânimo no nosso coração. Eu quero que você entenda que o inimigo vai fazer de tudo para tentar nos parar. Uma das coisas que o inimigo mais tem semeado no meu e no teu coração é algo chamado dúvida. Como ele tem colocado dúvidas no nosso coração a respeito da fé. Como ele tem colocado dúvida no meio da igreja, se nós vamos viver milagres ou não. Como o diabo tem colocado a nós dúvida no nosso meio, para nos impedir de alcançar aquilo que nós temos orado. Hoje Deus vem falando com a gente. Hoje Deus vem falando com a igreja que é necessário que nós venhamos a ter confiança em tudo aquilo que nós apresentamos diante de Deus em oração. E essa mesma confiança é que se nós apresentamos é porque nós vamos receber, porque nós temos um Deus e nós somos filhos de Deus. Bartimeu, ele precisava de um milagre. Bartimeu, ele precisava de uma bênção. Ele precisava de algo diante de Deus porque era cego. Ele foi colocado ali como uma pessoa para pedir e viver de esmola.
levantar, que você seja cheio de desânimo, de incredulidade, que a tua fé diminua e não cresça mais. Vai haver impedimentos para aqueles que querem viver milagres. Vai se levantar pedras de tropeço no nosso caminho. Pessoas vão tentar te impedir. O inimigo vai se levantar, porque ele sabe, se você continuar, a tua história vai mudar. Deus, ele tem pressa em fazer milagres na nossa vida. Deus, ele tem pressa em restaurar a nossa vida. Deus, ele tem pressa em nos salvar. Glória a Deus, aleluia. E Deus, ele quer fazer na nossa vida. Mas às vezes vem aquele sentimento: será que eu vou conseguir? Será que eu vou alcançar isso? Será que a minha história vai mudar? Será que eu vou morrer dessa forma? Será? Sempre eu será. Sempre vem algo, uma palavra negativa. Mas pastor, não sou eu. Quando eu vejo, eu já falei, eu sei. Não é você, é o inimigo tentando te parar, tentando colocar uma dúvida, tentando fazer você desistir. Eu quero que você imagine nessa noite um homem cego quando cai no chão. Ele apalpou no chão, tentando procurar algo para se levantar. E às vezes as mesmas pessoas que empurraram, rindo dele, desacreditando dele, zombando da fé dele, gargalhando da desgraça dele, daquela dificuldade dele. Ele apalpando os lados, apalpando, tentando procurar algo para se levantar. E quando ele levanta, ele grita, as pessoas empurram ele de novo. Eu quero deixar uma palavra para você hoje. Muitas pessoas até querem ver você bem. Coloca isso no teu coração, mas nunca melhor que elas. Aquelas pessoas não estavam no mundo. Olha que coisa séria. Eles estavam caminhando para Cristo. Às vezes maiores batalhas, às vezes maiores guerras, a gente conta no meio do povo de Deus. Às vezes é o marido que tenta matar o chamado da esposa. Às vezes é a esposa que tenta matar o chamado do marido. Às vezes são os próprios pais que tentam enterrar o chamado dos filhos. Às vezes são os filhos que tentam matar o chamado dos pais. Às vezes é o inimigo que entra dentro do casamento, coloca um para um lado, para o outro. E aquele que era de fé, aquele que orava, hoje já não tem força mais para orar, porque vê o inimigo entrar dentro do casamento e destruir o casamento. Ou ver o teu filho sair da igreja, andar por outros caminhos. Às vezes você é aquela pessoa de fé que quer fazer o bem dentro do teu trabalho, ajudar as pessoas, mas você vê pessoas te apunhalando pelas costas, te massacrando, pisando em você e você tentando ajudar. E são as mesmas pessoas que se mantêm de pé por causa da tua oração e nem sabem. Aquelas pessoas estavam caminhando com Cristo, mas eu quero crer nessa noite aqui diante da palavra que teve que se levantar alguém
que foi colocado na beira de uma estrada para pedir esmola, uma pessoa cega, para mostrar para todas aquelas pessoas o que é fé realmente, o que é o poder de um clamor. Porque mesmo sendo empurrado, ele se levantava e gritava. A palavra vai dizer que ele gritava com mais força: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Às vezes aquelas pessoas não entendiam isso. O que é um clamor? O que é uma oração verdadeira? O que é uma oração sincera? Aquele grito saía do coração de Bartimeu, aquele grito saía com fé, aquele grito era um grito de esperança, era um grito de gemido, de socorro, era um grito de quem crê realmente em Deus. Sabe o que a palavra de Deus faz me lembrar nessa noite? Que Deus tira do pó e faz assentar dos príncipes. Às vezes ninguém dá esperança para ele. Às vezes as pessoas olham para você dessa forma. Ninguém dá credibilidade a você. Ninguém dá credibilidade a mim. Às vezes ninguém acredita no nosso chamado. Às vezes ninguém acredita na nossa oração. Às vezes ninguém acredita que a gente vem para a igreja com o coração sincero diante de Deus. Às vezes ninguém acredita em você. Mas eu quero dizer para você que não importa. Não importa o que as pessoas falam. Não importa o que as pessoas dizem. O que importa é o que Deus sabe e acredita que você é capaz de vencer. Não importa como as pessoas te veem. Eu acredito que mesmo sem ver, Bartimeu estava dizendo assim: pode me derrubar, pode me empurrar, mas eu vou levantar tantas vezes enquanto eu puder. Eu vou clamar aquele que vai mudar a tua vida. Irmão, nesta noite Deus está falando comigo aqui no altar. Eu creio que Deus está falando aqui com você. Se levanta e acredita em Deus. Não importa as pragas, não importa a inveja, não importa o que falaram de você, e não importa se disseram que você não ia ser nada. Deus, Ele sabe que em Cristo você é mais que vencedor. Deixa eu dizer para você uma palavra profética nessa noite: você vai vencer, querendo as pessoas ou não. Glória a Deus, aleluia. Você vai vencer. Chegou o momento que o diabo desistiu. O diabo falou assim: não tem mais jeito, eu não consigo mais. Bartimeu se levanta pela última vez. Ei, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você consegue imaginar Jesus caminhando e Jesus fazendo assim? Gerou fé. Jesus dizendo assim: eu ouvi o teu clamor, deixai vir a mim. Sabe o que as pessoas disseram? Levanta, Ele te chama. Quando aquelas pessoas se levantam, sabe o que tinha acontecido mais uma vez? Ele tinha clamado pela última vez e tinha sido empurrado mais uma vez. Só que dessa vez foi diferente, gente. Dessa vez o último clamor alcançou o coração de Jesus.
as mesmas pessoas que empurraram disseram para ele: levanta. Ele desistiu. Glória a Deus, aleluia. Eu quero dizer para você nessa noite que quando Jesus entra em oração, até o diabo é obrigado a reconhecer a autoridade e o poder de Deus. Os mesmos que se levantaram tiveram que se render à voz poderosa de Deus e dizer para aquele homem: levanta. Ele está te chamando. Por isso hoje, não desista. Por isso hoje, não para, não é a hora de parar. Uma grande obra foi iniciada na tua vida, de modo que você não pode parar. Deus, Ele não faz a obra pela metade, mas Ele completa algo que Ele começou na tua vida. Bartimeu foi levado pelas mesmas pessoas que empurraram ele até Jesus, que empurraram ele. Diz que quando ele se levanta, antes dele chegar até Jesus, ele já estava curado. Pastor, mas ele chegou cego. Sim, mas aquilo que prendia ele, que era a capa, que simbolizava a enfermidade dele, ele arrancou antes de chegar até Jesus. Que Jesus olha para ele: eu ouvi o teu clamor, eu ouvi o teu gemido, eu ouvi o teu grito de socorro, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Não deixe ninguém matar a fé que há dentro de você. Não deixa ninguém tirar a esperança que está dentro de você. Não deixa ninguém tirar os teus sonhos. Não deixa ninguém apagar a luz de Deus que há na tua vida. Não deixa. Continue clamando, continue crendo, com a certeza e a convicção que Deus já te ouviu, e que agora chegou a hora de você viver aquilo que você orou diante de Deus. A história de Bartimeu mudou, a tua história vai mudar também. Mas pastor, como? A história de Bartimeu não mudou? Então a tua vai mudar, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não cura só alguns, Deus não muda a história só de alguns, porque Ele não faz acepção de pessoas. Diante dele todos nós somos iguais. Da mesma forma que você vê milagres na Bíblia, você vai ver esses milagres na tua história também, na tua vida também. Você vai ver Deus operando na tua vida. Somente não pare e não desista. Aumente a tua oração, aumente a tua fé. Eu quero contar algo bem breve. Que no início da minha conversão eu ouvi esse testemunho. Um homem, ele desistiu de buscar a Deus e caiu no alcoolismo. Foi para o mundo, uma pessoa usada por Deus. E um certo dia ele falou assim, ele viu uma casa de feitiçaria. Ele falou assim: eu não aguento mais
Eu vou entrar lá dentro. Ele entrou e sentou. A pessoa que estava na frente do trabalho começou a invocar os guias. Olha que interessante. Nenhum guia descia daquele lugar. E a pessoa que estava na frente de você entender, falou assim: mas o que está acontecendo? Aí de repente apareceu um guia mais corajoso, incorporou e diz assim: a gente não pode vir aqui hoje. Aí ele falou assim: mas vocês não são poderosos, vocês não são fortes, por que vocês não podem vir aqui? Porque aqui dentro tem uma pessoa que a chama está para lá e para cá, está bem fraca, mas essa chama ainda não se apagou de dentro dele. Mesmo naquela situação, irmãos, havia algo de Deus dentro daquele homem, que ele se levanta daquele lugar e entende: aqui não é o meu lugar. Deus mesmo nessa situação, Ele não me abandonou, e voltou para a casa de Deus. Aí quando você olha para a Bíblia Sagrada, você tem a certeza que Deus ouve a tua oração, você se depara com o filho pródigo, que deixou tudo e foi para o mundo. Mas quando ele decide voltar, Deus está de braços abertos para receber. O que o Senhor quer dizer com isso, pastor? Agora você imaginou você que tem clamado a Deus dia e noite. Você acha que Deus não vai te ouvir? Você acha que Deus não vai te alcançar? Você acha mesmo que Deus não vai te abençoar? Você acha mesmo que Deus não vai mudar a tua história? Vai. Vai. Você só não pode desistir agora. Você só não pode parar, porque há um grande projeto de Deus sobre a tua vida. Você é um projeto de Deus, e há um projeto maior de Deus sobre a tua vida. Agora você pode não estar vendo com teus olhos naturais, mas a gente não precisa ver para crer. A gente só precisa acreditar que vai acontecer. Porque o justo, ele não vive pelo que vê, mas ele vive pela fé em Cristo Jesus. Glória a Deus. Eu quero hoje, em nome de Jesus, que você saia daqui hoje com essa certeza no teu coração. Da mesma forma que você ouve com fé, é com fé que você vai receber tudo que Deus preparou para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Aplauda bem forte.